Olá pessoal, meu nome é Léo Correia. Nosso canal ele trata de tema psicanalítico, através do qual eu divulgo uma pesquisa que eu desenvolvi ao longo de 12 anos, tendo como objeto dessa pesquisa o comportamento dos filhos de famílias desestruturadas. Expliquei no outro vídeo o que eu entendo como família desestruturada. São aquelas desestruturadas não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista psíquico, ou em ambos os casos, tá certo? E uma pesquisa que me permitiu fazer algumas constatações, já tratei delas em vídeo anterior, me revelou figuras importantes, tanto para a psicanálise, como também para o direito, e me permitiu chegar a algumas conclusões. Peço a vocês para curtir o canal, se inscrever, acionar o sininho para poder receber as nossas notificações, tá certo? Se gostar do tema, digam que gostaram. Se não gostaram, digam também que não gostaram. E, que eu acho bastante enriquecedor, façam comentários, críticas construtivas, que é para a gente poder abrir um debate, abrir um diálogo. Inclusive hoje eu vou tirar a dúvida de duas pessoas que me mandaram mensagem, tá certo? E eu acho bastante proveitoso, ok? Eu vou primeiro falar sobre a dúvida do companheiro que me questionou sobre os fluxos afetivos primários, tá certo? Ele me pergunta: Lélio, mas os fluxos afetivos primários, que são o fluxo afetivo materno, paterno e conjugal, isso para o filho e a filha, ele só se aplica para o primeiro filho que nasce? E eu disse para ele: claro que não, tá certo? E dei para ele como exemplo que eu tenho 3 filhos, então com cada filho eu estabeleci, cada filho meu estabeleceu com o pai e a mãe, tá certo? Fluxos afetivos, materno, paterno e conjugal, ok? Então, ele usou o termo, ele disse: o primeiro filho que nasce, os outros não têm fluxo afetivo? Com certeza, claro que tem, tá certo? Eu até disse para ele: se você tiver mais de um filho, você só vai amar o primeiro filho? Não, vai amar cada filho. Com cada filho cada filho seu vai estabelecer com você e com a sua esposa, com o pai e a mãe dele, um fluxo afetivo. Se tiver 20 filhos, cada filho desse vai estabelecer com você e a mãe, com o pai e a mãe, um fluxo afetivo daquele filho ou daquela filha, tá certo? Uma outra assistente do nosso canal, ela questionou, porque eu disse no vídeo anterior que uma das situações que a pesquisa havia me revelado era que interferências nos fluxos afetivos podem gerar uma situação de homossexualidade, mas também de heterossexualidade. Isso eu vou aprofundar. O que eu quis dizer com isso é o seguinte: eu estou aqui para apresentar o que essa pesquisa me revelou, ok? As descobertas. Então, todos os casos, e aí a isso que eu me refiro, todos os casos de homossexualismo que eu identifiquei, daquelas famílias que eu separei, passei 12 anos de observação, foram pessoas que passaram pela experiência de rompimento dos fluxos afetivos, entende? Mas, evidentemente que, como eu vou dizer daqui a pouco, mostrar daqui a pouco, esses fluxos afetivos eles são responsáveis pela definição da sexualidade. Então, tanto da heterossexualidade quanto da homossexualidade, tá certo? É nesse sentido que eu fiz a minha posição. Eu tenho que ser fiel ao que a minha pesquisa me revelou, ok?
Pessoal, como eu reputo da maior importância a figura dos fluxos afetivos, que a pesquisa me revelou, inclusive eu disse que no próximo vídeo eu falaria sobre a figura do dolo inconsciente, e aí eu peço desculpas, mas eu fiz uma reflexão e senti a necessidade de aprofundar o tema da figura dos fluxos afetivos, porque, inclusive, como eu disse, foi essa figura que é o fundamento, é a base da minha teoria psicanalítica, que eu chamei de teoria dos fluxos afetivos ou da afetividade, tá certo? Então, eu sinto a necessidade de aprofundar um pouco mais sobre essa figura, porque vai ajudar a esclarecer, tá certo? Então, aqui, olha, eu sempre recorro a esse desenho, tá certo? Aqui a mãe, a filha ou o filho, aqui o pai, tá certo? A setinha que vai do filho para a mãe representa o amor que o filho tem pela mãe. A setinha que vai da mãe para o filho representa o amor que a mãe tem pelo filho. Aqui eu chamo de fluxo afetivo materno. A setinha que vai do filho para o pai representa o amor que o filho tem pelo pai. E a setinha que vem do pai para o filho representa o amor que o pai tem pelo filho. Aqui embaixo, a setinha que vai da mãe para o pai representa o amor que a mãe tem pelo pai. E a setinha que vem do pai para a mãe, representa o amor que o pai deve ter pela mãe, certo? E chamei esse fluxo de fluxo afetivo conjugal. Então, fluxo afetivo materno, fluxo afetivo paterno e fluxo afetivo conjugal. Que disse no último vídeo que para esse filho e para essa filha, esses três fluxos eu chamei de fluxo afetivo primário, ou fluxos afetivos primários, tá certo? E o que deve circular nesses fluxos afetivos? Lembrando que esses fluxos afetivos, eu disse que são como o ar que nós respiramos, tá certo? Eles existem, mas nós não vemos. É da mesma natureza do ar? Não, o ar é matéria. Esses fluxos afetivos é imaterial, é imatéria, tá certo? Então, embora a gente nunca tenha atentado para isso, mas entre um filho e uma mãe e um filho e um pai, em regra, né, existe essa corrente de afeto, tá certo? Esses fluxos afetivos são verdadeiras correntes de energia afetiva entre filho e mãe, mãe e filho, entre filha e pai, pai e filho, tá certo? E também entre o próprio casal. E aqui vai circulando o amor. Disse na última vídeo que a alma humana, fiz essa representação, ela é um campo de emoções que surge no momento da concepção, concomitantemente à concepção, tá certo? No interior da alma humana tem um subcampo, que eu chamei de campo da afetividade, que seria o núcleo da alma, onde está a essência da alma humana, que é feita de amor. E que esses fluxos afetivos alimentam a alma humana, tá certo? Aqui deve circular amor, afeto. Então, aqui ó, o afeto do filho que tem pelo pai alimenta a alma do pai. Da mesma forma, o afeto que a mãe tem pelo pai também alimenta a alma do pai. E aí vai, o afeto que o pai tem pelo filho alimenta a alma do filho, e o afeto que a mãe tem pelo filho alimenta a alma do filho. Então vai um alimentando a alma do outro de amor, porque é como se fosse um combustível da alma humana, o amor, tá certo? Então eu resolvi fazer essa parte 2 dessa figura afetiva, dessa figura que eu chamei de fluxo afetivo, para
mostrar que o que deve circular aqui é amor, tá certo? E caso não circule amor, aqui, a gente vai ver o que vai acontecer, ok? Então, como eu ia falando, esses fluxos afetivos são campos de energia, tá certo? Uma figura que a pesquisa me revelou. Então, em regra, o que deve circular nesses campos de energia afetiva é afeto, amor, ok? E o que acontece se, porventura, não circular amor nesses fluxos? Ou houver uma redução do afeto circulando nesses fluxos? Aí é que, na verdade, o contraponto que eu faço em relação à teoria do Dr. Freud, tá certo? Para Dr. Freud, por exemplo, uma neurose, ela vai ser formada por um desejo inconsciente reprimido. Na minha teoria psicanalítica, o que vai formar uma neurose é interferências nesses fluxos afetivos. Então, vou inclusive pegar o exemplo do caso que o Dr. Freud tinha em mãos na época, no início da pesquisa dele. Ele tinha um casal, tá certo? E um grupo de mulheres que ele separou com problemas de histeria, neurose. Então, ele entendeu na época que, pelo fato do marido ter relação extraconjugal, estava gerando na mulher uma frustração de natureza sexual, e isso seria a causa da histeria. Na minha teoria psicanalítica, não seria uma frustração sexual, mas sim uma frustração afetiva, ou seja, uma interferência nesse fluxo afetivo conjugal, ou seja, a mulher estava percebendo que estava vendo uma interferência aqui no fluxo afetivo conjugal, porque ela percebia que, ao ter relação extraconjugal, o marido não a amava. Isso fazia, então, quando chegasse para ela, a esposa, menos amor na alma dela, que ela esperava que viesse do marido. E esta redução de afeto na alma dela é que gera, na minha concepção, na minha teoria, uma lesão psíquica que vai se desdobrar em uma neurose, ou seja, um transtorno psíquico, certo? Que pode ser uma histeria, ok? E não tendo como causa um desejo reprimido, mas sim uma frustração afetiva pelo comportamento do marido, que faz a esposa, nesse caso, perceber que não está sendo amada. E aí ela é como se houvesse uma queda na redução do afeto que deveria vir do marido para alimentar a alma dela. E aí então a alma recebe essa informação trazida por esse fluxo afetivo conjugal e registra o fato na mente inconsciente dessa mulher, e esse registro vai se desdobrar em uma lesão psíquica que irá gerar uma neurose. A redução desses fluxos pode gerar não só uma neurose, mas outros tipos de transtornos psíquicos, como uma psicose, uma perversão, como nós vamos ver.
Aqui no caso do filho ou da filha, circulando normalmente, ou tendo esses fluxos afetivos íntegros, a alma dessa criança ou desse adolescente vai estar sempre preenchida de afeto. Porém, a cada vez que houver interferência nesses fluxos afetivos, é como se vai haver uma redução, aqui no caso da criança ou do adolescente, vai haver uma redução do afeto que vai estar chegando na alma dele. E esse fato, captado por esses fluxos afetivos, vai ser comunicado, vai ser registrado pela alma na mente inconsciente dessa criança, desse adolescente, que da mesma forma vai gerar uma lesão psíquica, tá certo? E aí sim, também poderemos ter, de acordo com a quantidade de afeto que estiver chegando aqui na alma dessa criança, desse adolescente, nós vamos ter os variados tipos de transtorno. Quanto menor amor estiver chegando aqui, mais grave será a lesão psíquica, chegando, indo de uma neurose até uma perversão, tá certo? Então, na minha teoria psicanalítica, essa é a causa dos transtornos psíquicos. E o que vai diferenciar uma coisa de outra? A quantidade de afeto que estiver circulando. Então, por exemplo, vamos supor que essa criança, esse adolescente, os pais se separem. Há então um rompimento do fluxo afetivo conjugal. Essa criança, então, ela vai dispor somente como fonte de alimentação da alma dela, somente o amor que os pais têm por ela. Porque, com a separação dos pais, o fluxo afetivo, que também era uma fonte de alimentação da alma dessa criança, desse adolescente, ele desapareceu. Consequentemente, vai estar chegando aqui menos afeto, tá certo? Menos afeto chegando na alma dessa criança, essa lesão psíquica, ela tende a se aprofundar. E quanto menos afeto for chegando, mais profundo será essa lesão psíquica. E quanto mais profunda for essa lesão psíquica, mais graves serão os transtornos psíquicos, tá certo? Então, vamos supor que essa criança tenha aqui, por exemplo, um pai que negue amor para ele. Então, nós vamos ter aqui uma interferência negativa pelo rompimento do fluxo afetivo paterno. O pai negando amor para o filho. E aí eu vou citar um caso que eu tive em que o pai negava amor para o menino e ele, ao ingressar na adolescência, ele começou a consumir drogas, ou seja, ingressou então no grupo dos que iam passar a consumir drogas. Aos 17 anos ele foi pai, tá certo? E o pai continuava negando amor para ele. Aos 19 anos ele foi pai de novo, ou seja, desenvolveu paternidade precoce. Então ele ingressou no grupo dos que, ao passar por essa experiência, passou a consumir drogas, grupo dos que iam consumir drogas, grupo da paternidade precoce, e aos 21 anos ele se matou enforcado. Entende? Ou seja, ele cometeu um suicídio. Suicídio é como se o afeto paterno, o afeto da alma dele, fosse zerado. Ao zerar o afeto, ele não suportou a dor psíquica e aos 21 anos se matou enforcado no viaduto em São Paulo. Eu quero ilustrar aqui o caso
Bem, antes de eu explicar uma coisa, essa redução de afeto na alma dessa criança ou desse adolescente vai gerar, além dos transtornos, né, claro, enxaqueca, depressão, como transtorno psíquico, vai gerar suicídio, como acabei de dar o exemplo, como foi o caso inclusive da minha prima, só que no caso da minha prima Mariná, o que houve foi a mãe dela negando amor para ela, certo? Após haver o rompimento do fluxo afetivo pela separação. E a minha prima Mariná então se mata aos 18 anos de idade. E é algo que eu quero ressaltar. Por que tanto suicídio? A resposta está aqui. Até pastores hoje se matando. Porque a alma dessas pessoas está zerada de afeto. E quando você chega no limite zero de amor na alma humana, essa pessoa vai se transformar numa figura que a pesquisa me revelou, e eu vou tratar dela mais tarde, que eu chamei de morte psíquica. Para essas pessoas, a vida não tem nenhum valor, nem a dela, nem a de ninguém. Portanto, matar o outro ou se matar não faz a menor diferença. E isso também vai explicar esse elevado número de suicídios que estamos presenciando hoje. Alguém perguntaria, e no caso daquela criança que é dada em adoção? Ora, essa criança que é dada em adoção, nem é difícil imaginar o que vai acontecer com ela, tá certo? Ela é dada em adoção significa que o fluxo afetivo conjugal já foi rompido, e porque foi dado em adoção, o fluxo afetivo materno foi rompido, tá certo? O fluxo afetivo paterno foi rompido, e aí a criança que é dada em adoção, a alma dela fica sem nenhuma fonte de afeto. E o que significa isso? Significa que essa criança, ela é portadora de uma lesão psíquica extremamente profunda. Daí eu sempre aconselhar, sempre sugerir aquelas pessoas que resolvem adotar uma criança ou um adolescente, que adotem, com certeza, mas que tratem essa ferida psíquica que essa criança está portando. Por quê? Porque os fluxos afetivos primários dela foram todos rompidos. O conjugal, o materno, o paterno, tá certo? Então, por mais que você dê amor a essa criança, primeiro que esses fluxos afetivos primários são insubstituíveis. O pai adotivo, a mãe adotiva, não vai conseguir substituir isso. Por quê? E não vai evitar a lesão psíquica. Porque com o rompimento dos fluxos afetivos primários, a alma humana, ao receber essa informação, já registrou automaticamente na mente inconsciente dessa criança. E esse registro vai se transformar numa lesão psíquica. E essa lesão psíquica, por sua vez, vai se desdobrar em transtornos psíquicos, tá certo? Conheço casos de pessoas que foram dadas em adoção e o pai e a mãe adotivos cobrem de carinho, mas os filhos que foram adotados, eles têm seríssimos problemas, inclusive de comportamento, tá certo?
consumo de drogas, e aí os pais não sabem por quê. Mas eu cubro de carinho meu filho. Sim, mas ele já traz uma lesão psíquica, porque os fluxos afetivos primários dele foram rompidos. E isso a alma registra imediatamente na mente inconsciente dele. Isso está lá. Certo? Pessoal, um outro ponto que eu gostaria também de ressaltar em relação a esses fluxos afetivos, lembrando que para essa criança ou adolescente, no caso filho a filha, o fluxo afetivo materno, o fluxo afetivo paterno e o fluxo afetivo conjugal estabelecido entre os pais, eu chamei de fluxo afetivo primário, certo? Já no caso, por exemplo, dessa mãe e desse pai, o fluxo afetivo conjugal que eles estabeleceram entre eles seria um fluxo afetivo secundário, porque o primário, ela, no caso aqui, a mãe estabeleceu com o pai e a mãe dela, e aqui a mesma coisa, certo? O pai estabeleceu com os pais dele, ok? Na minha teoria psicanalítica, mais uma vez se contrapondo à teoria do Dr. Freud, esses fluxos afetivos são responsáveis pela definição da personalidade humana, certo? E é claro, eu concordo em alguns pontos com o Dr. Freud, mas no âmago mesmo, a minha discordância está no ponto em que ele construiu toda a teoria dele, todo o pensamento psicanalítico dele em cima da sexualidade, certo? Eu, ao contrário, construí toda a minha teoria psicanalítica, todo o meu raciocínio psicanalítico em cima da afetividade. Esse é o nosso divisor de águas, ok? Então, como eu ia dizendo, esses fluxos afetivos são responsáveis pela definição da personalidade. Os acidentes que porventura possam acontecer em algum desses fluxos afetivos é que vão determinar a personalidade dessa criança ou desse adolescente, tá certo? Do ser humano, melhor falando, ok? O ponto chave desses fluxos é o equilíbrio, tá certo? Um pai e uma mãe que vão dispensar todo excesso também faz mal, tá certo? Vão colocar, por exemplo, filho a filha como os melhores do mundo, os mais lindos, bom, com certeza que vai fazer circular amor e excesso aqui de forma equivocada, podem gerar uma personalidade narcísica, tá certo? Que não é o ideal. Por outro lado, esses fluxos afetivos também são responsáveis pela definição da sexualidade humana. E aí eu vou me valer do complexo de Édipo para explicar se essa criança, por exemplo, todos nós sabemos que o menino, a primeira mulher que ele ama e deseja é a mãe dele. Só que isso é um processo que se passa no âmbito da mente inconsciente, tá certo? Mas
ele observa que ela ama este homem que é o pai. Então ele procura se espelhar nele para atrair a atenção dela, da mãe. Ok? Então, nesse caso, vai ser um menino heterossexual. Entretanto, se nesse processo, detalhe, e aí mais uma vez eu divirjo do Dr. Freud, porque eu entendo que esse processo de definição da sexualidade, ele começa no exato momento da concepção. Não é a partir dos 5 anos, não é a partir do primeiro ano de vida. Eu defendo, segundo a minha teoria, que esse processo de definição da sexualidade humana, ele tem início no momento da concepção. Ou seja, do 0 minuto em que a vida acontece. E se estendendo até os 7 anos de idade. Tá certo? Então, como eu ia dizendo, esse menino, ele, sexo masculino, tá certo? Outra coisa importante, não confundir sexo com sexualidade. Sexo, o que define o sexo é a genitália, é o corpo humano. A sexualidade é definida na mente, inconsciente. Ok? Então, ele vai se espelhar no pai para poder atrair a mãe. Então, ele vai ser um menino heterossexual. Os fluxos afetivos estão funcionando, mas se porventura ele, nesse período de 0 a 7 anos, ele observa que o pai maltrata a mãe, que é a mulher que ele ama e deseja sexualmente inconscientemente, ou seja, se ele percebe que há interferência no fluxo afetivo conjugal, do amor do pai que deve ir em direção à mãe, se ele capta isso, ele não vai se espelhar no pai, ele vai se espelhar na mãe, que é uma mulher. Então nós temos um menino homossexual. Isso é interessante porque a gente percebe que tanto a definição da heterossexualidade como da homossexualidade, o processo é o mesmo. Significa o quê? É um processo natural, tanto de um caso como outro. E mais, são processos inconscientes. Nós não temos nenhum controle sobre isso. O ser humano não tem nenhum controle. Portanto, ninguém escolhe ser heterossexual, ninguém escolhe ser homossexual, ninguém opta por ser heterossexual e ninguém opta por ser homossexual. Por quê? Porque isso é uma situação que se passa no plano da mente inconsciente. E tanto é assim que, por exemplo, eu não lembro que um dia eu amei e desejei sexualmente a minha mãe. Por quê que eu não lembro? Porque isso é um processo inconsciente. Esse processo de definição da sexualidade humana, ele é inconsciente. Nós não temos nenhum controle. Da mesma forma como não temos controle sobre o nosso batimento cardíaco, sobre a nossa circulação sanguínea. É a mesma a ideia aplicada. Por quê? Porque é um processo que está sob o comando da mente inconsciente. Como eu disse, ninguém opta, ninguém escolhe ser hétero ou homossexual. Então, é uma ignorância você discriminar tanto o heterossexual quanto o homossexual, porque ninguém escolhe para ser nenhum nem outro. Isso é o que deve ser analisado, deve ser observado, é que este processo de definição da sexualidade, que passa por esses fluxos afetivos, ele começa desde a concepção. E o que quer dizer isso? E que eu vi na minha pesquisa? Eu vi crianças nascendo homossexual. Mas como assim? Sim. Sabe por quê? Por exemplo,
Eu tive um caso de um menino que o pai dele, ele não conhece o pai. E aí eu perguntei à mãe, por que ele não conhece o pai? Aí ela me respondeu, porque o pai me abandonou e o abandonou quando ele estava no meu ventre. E ela disse, eu nem sei se vai conhecer, não sei se está vivo, se está morto. O que aconteceu? O pai, então, abandona a mãe, esse fluxo afetivo paterno, ele é rompido, tá certo? Ele é rompido com o abandono afetivo paterno. O fluxo afetivo conjugal também foi rompido. E esse menino, então, ainda no ventre, por isso que eu digo que a definição da sexualidade começa no momento da concepção. Esse menino, então, ficou somente com a referência feminina, que é a mãe. Em quem ele ia se espelhar? Até porque, para a mente inconsciente dele, o comportamento do pai é um comportamento nocivo, agressivo. Ao desaparecer da vida dele e da mãe dele, então ele vai ficar somente com a referência feminina. E qual é o problema disso? Eu respondo, nenhum. E por que é assim? Ora, nós, seres humanos, nós somos feitos da união de dois sexos opostos. Nós não somos hermafrodita. Significa dizer o quê? Que nós, seres humanos, independente do nosso sexo, mas na nossa mente nós temos o masculino e o feminino, porque somos fruto da união desses dois sexos. Então, eu, apesar de ser do sexo masculino, ter genitália masculina, na minha psique eu tenho o masculino e o feminino. E o ser humano precisa da presença dessas duas figuras para poder o processo de definição da sexualidade dele se completar. Se acontece o que aconteceu com ele, do pai abandoná-lo quando ainda estava na barriga da mãe, ele perdeu a referência masculina, só ficou com a feminina. Então ele não tem o sexo masculino para ele se espelhar, para atrair a atenção dessa mulher. Só restou para ele a mulher. Ele fica então, inconscientemente, ele vai se espelhar nela. Naturalmente, ele vai ser um homem homossexual. Processo natural. Tá certo? Então, eu costumo dizer que é uma idiotice, uma ignorância você discriminar um ser humano homossexual. Porque só quem não conhece como isso funciona é que vai discriminar. Por quê? Porque, como eu disse, e vou repetir pela terceira vez, ninguém opta, ninguém escolhe ser heterossexual ou homossexual. Isso é um processo que se passa aqui no plano da mente inconsciente do ser humano, ok? Bem, então, como eu estava falando, o ser humano, de acordo com o que foi apresentado nesse último tópico, ele tanto pode nascer heterossexual, como naturalmente pode nascer homossexual, certo? Vir ao mundo heterossexual é tão normal, ou melhor, vir ao mundo homossexual é tão normal quanto vir ao mundo heterossexual, ok? Eu quero agradecer a atenção de vocês. Se esse vídeo ficou um pouco mais extenso, é porque é um tema tão importante, tão profundo, que não cabe um vídeo de 3, 5, 10 minutos, tá certo? Para essa compreensão. Pedir a vocês para curtir
esse vídeo, tá certo? Dizer se gostou e também, se não gostou, digam também. Façam críticas construtivas, deem sugestões, estamos abertos a isso, um canal democrático. Aliás, a participação de vocês, o sucesso do canal depende da participação de vocês, certo? Peço para se inscrever no canal, inclusive faço aqui, abro aqui uma campanha dos 100, estamos prestes a alcançar 100 inscritos no canal, então queria pedir a vocês a colaboração de compartilhar o canal, divulgar e pedir que as pessoas se inscrevam no canal, para que a gente possa chegar às 100 inscrições. Estamos próximos dela, tá bom? Lembrar também de acionar o sininho depois de se inscrever no canal, para poder receber as notificações. O meu e-mail de contato, quer dizer, o meu contato é através do e-mail, o e-mail é leliocorreia11@gmail.com, conforme aparece aí na telinha, certo? E mais uma vez agradecer a participação de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.